Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou o Frederico aqui junto com o Matheus, ou Coutinho, para mais um vídeo. E sim, a gente está começando a fazer vídeos de temas aleatórios, como, por exemplo, o título do Rangers, que aposto que vocês que são da geração Enzo não conhecem muito bem o futebol escocês e o tamanho dele. Para que vocês não Vergonha. vocês são todos fãs de Champions League, tem Champions League no Campeonato Escocês, tá? Tem time lá que já ganhou Champions League, mas não é o caso aqui. A gente vai falar da grande reconstrução do Rangers e como ela foi. Então, quem vai contar isso para vocês vai ser o Matheus. Mas antes, não se esqueçam, sabe do quê? De se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo, deixar seu comentário, compartilhar para os amiguinhos e seguir as redes sociais. E eu vou fazer o que o Coutinho não fez no último vídeo, falar, Greg, solta a vinheta. Bom, muito bom agora. Vamos dar o pontapé inicial. E é com você, Matheus. Conte-nos a história, a triste trajetória até o título do Rangers. Cara, antes de começar, eu só queria deixar claro que eu não chamei o Greg na última, mas você também não falou nada de coloca aí, notificação, os caralho. Só fizemos no final, no último vídeo, viu? Essa culpa eu não vou carregar sozinho, não, meu bonitão. Tá bom, Paulo Vitor, bota a culpa na... A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Tá certo. Bem, vamos lá, pessoal. Pô, como o Fred falou, né? Às vezes o pessoal é mais novo, né? Geração anos 2000, essa geração PlayStation 3, que não jogava como é que era o nome do jogo? International Superstar Soccer, Winning Eleven 3. Não jogou o PS6, que era o Adriano na capa, o melhor jogo de futebol que existiu. Não jogaram o PS3, que era o Colina na capa. Mas é antigo. Não sabe o que é colocar o Roberto Carlos no ataque. Exato, eu já ia chegar lá. Não sabem o que é uma dupla de ataque de Oba Martins e Roberto Carlos, né? Essa galera geralmente, às vezes não sabe, né, o que é o Rangers, não sabe nem direito nem o quem que é o Oba Celtic, Martins. Né? Exato. Quem dirá quem é o Rangers e Celtic, né? Mas Rangers e Celtic é uma rivalidade, se não a maior do mundo, uma das maiores do mundo no futebol. É uma rivalidade que envolve muito mais do que só o futebol. Caberia muito bem no Futebol e o Mundo, inclusive, discutir um pouco mais essa rivalidade, porque tem aí traços religiosos envolvidos, o Celtic de uma pegada, uma torcida mais formada por católicos, o Rangers, por outro lado, uma torcida de protestantes, então rola uma tensão bastante violenta em alguns casos por conta dessa diferença religiosa entre os dois, mas é o maior clássico da Escócia, e o Rangers, por muitos anos, dominou o futebol escocês. Nos anos antes de 2010, o Rangers ganhou 5 vezes seguidas o campeonato escocês, que apesar de não ter o glamour de uma Premier League, de uma La Liga, era um campeonato bastante disputado por conta desses dois times, o Celtic e o Rangers, que se alternavam, né? Porém, chega os anos de 2010, o Rangers, atual campeão do campeonato escocês e da Copa da Escócia, acaba passando por um processo de liquidação, né? Chamado liquidation lá, que é basicamente o time ficou insolvente, ele não conseguia pagar as próprias dívidas. E chegou a um nível tão grande que o time teve que fechar as portas. Basicamente foi isso. Então, a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o Parma na Itália, aconteceu com o Rangers. E o Rangers ele teve que ser refundado. O Rangers, que antes chamava Glasgow Rangers, ele passa a se chamar apenas Rangers Football Club, e um novo investidor passa a controlar o time. E por conta dessa mudança, é votado dentro da Premier League escocesa que o Rangers não poderia automaticamente jogar a primeira divisão. Então ele teve que voltar até a quarta divisão do campeonato e sair galgando o caminho até a primeira divisão novamente. Os primeiros 2 anos, como já era esperado, até pelo nível técnico das equipes, o Rangers nada de braçado, consegue a classificação, consegue os acessos de maneira consecutiva. Mas aí chega na segunda divisão, o time consegue chegar para a última fase, né, aquela fase dos playoffs, para conseguir o acesso. Na Escócia, o acesso e o descenso é diferente do Brasil, então caem os 2 últimos times da primeira divisão, eles disputam um playoff com os 2 primeiros da segunda divisão. Nesse aí, o Rangers acaba perdendo, se eu não me engano, para o Hearts, que também é um time, obviamente, da Escócia, um time que na época já estava um pouquinho mais estruturado, e acaba não conseguindo o acesso.
Então, teve que jogar mais um ano na segunda divisão para até aí chegar na primeira divisão novamente. Mas não foi lá chegar na primeira divisão não significou justamente que o Rangers fosse voltar a ter o domínio de outrora, até porque foram 5 anos aí fora da primeira divisão escocesa, da elite do futebol, e acabou, obviamente, abrindo um abismo, né, do Rangers com as outras equipes mais fortes do campeonato escocês, não só o Celtic, mas o próprio Hearts, o Hibernian, outros times na Escócia que eram um pouco mais fortes do que o Rangers naquelas primeiras temporadas. O time vai se reestruturando, vai ali batendo perto de alguns campeonatos, chega a se classificar para a última fase do campeonato escocês há alguns anos, mas nenhuma campanha brilhante, né? Enquanto isso, o Celtic nadando de braçada e o Rangers vai ficando para trás. Até que em 2018 vem o Gerrard, ele assume o time no momento que a equipe tinha acabado de fazer uma boa campanha, mas ainda não era o que os acionistas, né, os novos donos do Rangers queriam. Então, ele chega para assumir uma equipe que visava o título, né? E na época ele foi muito contestado, porque era um treinador novo, com pouca experiência, que ia comandar uma equipe que precisava voltar a ser campeã. O Gerrard, ele, logo no primeiro ano, 2018, 2019, ele consegue fazer um bom trabalho, coloca o Rangers novamente na Europa League, consegue um bom resultado na Europa League do ano seguinte. Um bom resultado assim, chegou no mata-mata, né? A gente também tem que ser realista que o Rangers não é uma potência, nenhum time da Escócia tem condições de bater de frente com outros times grandes hoje em dia numa competição europeia. Mas para uma equipe que estava se reestruturando, chegar no mata-mata, até financeiramente falando, é importantíssimo. E o time vai se reestruturando, tanto financeiramente quanto em campo, até que esse ano o Rangers consegue, enfim, voltar a ser campeão. Um time bem estruturado pelo Gerrard, um esquema tático bem parecido com o do Klopp no Liverpool, um 4-3-3, bastante pressão no campo de ataque, os 3 jogadores da frente marcando e pressionando muito bem a saída, o meio-campo que se defende muito bem e consegue ajudar na armação dos contra-ataques muito rápido. Então, é um time que conseguiu neutralizar as outras equipes do campeonato, inclusive o Celtic, que se tornou o bicho-papão nessa ausência do Rangers, né? E o campeonato foi tão absurdo do Rangers que os caras conseguem chegar hoje, hoje não, né? Mas vai ser domingo, acho que o último jogo do campeonato, com 92,3% de aproveitamento. O time está invicto no campeonato, não perdeu até aqui. O campeonato escocês são 33 rodadas, já foram 32 e o Rangers não perdeu. Então são 4 empates, fora isso, só vitórias. E vai ter o jogo agora contra o Celtic, um Old Firm, que é o nome do clássico, onde o Rangers vai receber o troféu e pode confirmar o seu título invicto em cima do maior rival. Então seria uma volta e tanto para o time do Rangers, que passou aí 10 anos longe do lugar mais alto do campeonato escocês e voltando aí em grande estilo. Cara, e para quem não conhece, vocês obviamente, os mais jovens não conhecem tão bem, até os mais velhos que não tem tanta paixão por futebol, não conhecem tanto futebol escocês. Então, para vocês terem uma ideia, tem o Rangers e o Celtic. Imagina o Campeonato Gaúcho, fosse o Campeonato Escocês, com o Grêmio e Inter, só que você tira times que podem desafiar eles, que nem o Caxias e o Juventude. Acho que não tem. É Grêmio, Inter e o resto dos times gaúchos. Isso é o futebol escocês, Celtics e Rangers, e o resto dos times escoceses que não conseguem bater de frente com eles. Nesses 9 anos aí, até a volta, a recuperação dos Rangers e o título desse ano, dessa temporada, o Celtic é como se o grande rival tivesse sumido. Então, como se o Inter ou o Grêmio tivesse sumido do Rio Grande do Sul e só um tivesse lá para ganhar tudo. Então, o Celtic, ele quase bate o maior recorde de títulos seguidos. Ele consegue 9 campeonatos seguidos escoceses. Está disputando ali com a Juventus, que tem 9, mas não vai ganhar esse ano, né? Porque já vimos que não está muito atrás da Inter. E o Ludogorets, se eu não me engano, da Bulgária, que também está ali com, também acho que 9 títulos seguidos. Então, os times ali com mais títulos seguidos, fora isso, ganham 5 Copas da Escócia, 5 Copas da Liga. Só para você ter uma noção, a Copa da Liga equivale tipo um estadual aqui, tá? Tipo, é o terceiro campeonato do país. Então, seria mais ou menos os estaduais daqui, que é um campeonato com menos importância. Mas ganhou 5 Copas da Liga,
5 Copas da Escócia e 9 escoceses seguidos. Fora que foi em todas as edições das Champions League nesse período, chegando até umas oitavas de final. Como o Matheus falou, o Celtics e Rangers não conseguem fazer frente aos grandes europeus ou aos outros times de outros países que têm mais força. Então é muito difícil passar a fase de grupos, mas o Celtic até conseguiu, num desses anos, ir para as oitavas de final. Então, normalmente eles brigam aí pelo terceiro lugar do grupo para ir para a Liga Europa, e aí sim, brigarem por umas quartas de final, oitavas e tudo mais. Então, obviamente, com a ausência do Rangers, do grande rival, o Celtic nadou de braçada, virou o dono da Escócia e quis o destino que no ano que o Rangers volta a ser campeão, é campeão, entre aspas, graças ao Celtic. Porque ontem, no domingo, o Celtic precisava vencer para evitar o título dos Rangers e acabou empatando em 0-0 fora de casa. Então, a não vitória do Celtic garantiu o título dos Rangers, tanto que o Gerrard comemora lá no. Qual é o nome? Esqueci agora. Ibrox Stadium. Isso, do Rangers. Então, assim, o Rangers não estava em campo quando foi campeão. Então, ironias do destino, né? Então, realmente, é um trabalho sério. A gente vê não só, a gente vê no futebol como um todo. Na Itália é mais comum, né? Palermo, Parma, o próprio Rangers. A gente tem vários times que, por conta de más administrações, se afundam em dívidas, são obrigados a fechar e reabrir novamente. E muitos deles não conseguem o protagonismo que tinha em outros tempos. O Palermo nunca teve, mas o Parma já foi campeão de Europa League, era um time que brigava entre os grandes dali da Itália, apesar de não ser um principal da Itália, e depois que faliu, que desceu a ladeira abaixo, nunca mais voltou. Eu acho que tem outros exemplos aí pelo mundo. Tem o Deportivo da Corunha, na Espanha, que era também uma potência, que também caiu. Então, Racing Santander, na Espanha também. É o que mais tem exemplo de time que é mal administrado. Aqui no Brasil, então, dá para falar os 20 times da Série A. praticamente, né? Então, é um time que mostra que, assim, apesar do fracasso de gestões anteriores, de más administrações, o clube soube se reerguer, teve um apoio forte, teve uma gestão competente. Realmente, o Gerrard era um tiro no escuro. Apesar de ser um excelente jogador, ele não tinha experiência nenhuma de técnico. E para vir, para assumir um time que precisava reconquistar a sua identidade como um dos dois grandes campeões da Escócia, era um desafio muito grande para o próprio Gerrard, que correspondeu de maneira muito boa. E como você falou, os Rangers avançando bem na Liga Europa, né? Chegando, dando trabalho ali para alguns times com maior porte do que ele. E isso gabarita muito o senhor Gerrard, que estará na Champions League com o Rangers na próxima temporada. Ele vai voltar à Champions League, e dessa vez não vai ser pelo Liverpool, vai ser a primeira Champions League do Gerrard longe do Liverpool. E eu, sinceramente, eu acho que o Gerrard me mostrando que ele sabe bem trabalhar. Ele sabe trabalhar bem o elenco. Você vê que tipo, ele não tem notícias dele discutir com o jogador não gostar dele ou ter algum conflito no elenco. Eu entendo que o Rangers, por não ter grandes estrelas, é mais fácil administrar isso. O Gerrard deve ter muita moral no vestiário por ser o Gerrard. Mas eu vejo que o Gerrard vem se mostrando um treinador promissor, como outros treinadores que a gente já viu, como por exemplo o Zidane, que também ficou pouco tempo ali no Real Madrid sub-20, sei lá, o Real Madrid Castilha lá, e ganhou 3 Champions League. Não estou falando que o Gerrard vai ganhar 3 Champions League como pegar um time maior da Europa, mas começa a se gabaritar como um potencial técnico a assumir grandes times. E eu duvido, eu quero apostar que, na minha humilde opinião, eu acho que o dia que se encerrar o ciclo do Klopp no Liverpool vai ser o Gerrard que vai assumir. Não tô falando que vai ser essa temporada, nem a próxima. Pode ser daqui 5, 6 anos, mas eu acho que o próximo treinador do Liverpool depois do Klopp vai ser o Gerrard. Cara, antes de eu falar do Gerrard aqui, que eu tenho até bastante coisa para falar, inclusive sobre coisas que você levantou, só levantar aqui um aspecto interessante, né? Enquanto o Rangers estava aí se afundando em dívida, o Celtic estava se estruturando financeiramente, né? O Celtic revitalizou o seu estádio, o Celtic Park. Então, hoje, a diferença entre os dois estádios, o Ibrox Stadium
E o Celtic Park é comparado ao Pacaembu com a Arena Palestra, vai, a gente coloca assim, Allianz Parque. Arena Palestra, gostei. Eu esqueci o nome por um minuto. Mas a fonte de receita do Celtic cresceu muito, até as participações em campeonatos europeus ajudou a aumentar o tamanho desse rombo, né, dessa diferença entre as duas equipes. Isso mostra, né, exatamente isso aquilo que o Fred comentou, né, o quanto a gestão financeira importa, o quanto isso, você saber gerenciar o time financeiramente e esportivamente conta no final das contas. O Celtic ele não está exatamente perfeito, redondinho economicamente, mas pelo menos o time já está engrenando, né? Ainda está muito atrás do Celtic nesse quesito, mas já é um time que volta aí a protagonizar uma rivalidade bacana com o Celtic, né? Só para vocês entenderem, há tempos atrás os caras estavam comemorando que venceram o clássico, o Old Firm. Hoje eles estão comemorando o título, já mostram que estão subindo de degrau, né? E o importante lembrar também é que o Rangers ele conquista o seu 55º título, né? Encerrando essa série de 9 títulos seguidos do Celtic, que estava em 52. Então o Celtic se aproximando muito forte do Rangers nesses anos e mostra o quão grandioso é a história desse clube, que mesmo passando aí 10 anos sem disputar o campeonato, ainda assim é o maior campeão da história da Escócia, né? Então mostra o quão grande é a história dessa equipe. Falando agora do Gerrard, mano, primeiro falar que ele começa bem melhor do que o Lampard, né? Na carreira de treinador. Sempre tem a discussão entre quem foi melhor jogador, entre o Gerrard e o Lampard. Pelo menos na questão de treinador, o Gerrard começa dando de braçada em cima do Lampard. Lampard que teve um começo interessante com o Chelsea, mas não foi tão longe, acabou tropeçando nas próprias limitações ainda. Acho que é um treinador que está um pouco cru para assumir um time do tamanho do Chelsea, da responsabilidade que ele tinha com o time. Eu gosto de comparar muito ele com o exemplo do Rogério Ceni no São Paulo, né? Um cara ainda muito cru, num momento bastante complicado, ele entra no Chelsea, o Chelsea não podendo contratar, tendo que contar com a base, ele até faz um bom campeonato, mas quando ele tem a chance de montar um time forte para disputar um campeonato com mais vontade, com mais chance de ganhar, ele não consegue corresponder. Acho que ainda faltou um pouquinho de maturidade. E talvez o que o Gerrard faz em assumir um time que não está tanto nos holofotes da Europa hoje é um bom exemplo, foi um bom caminho para ele. Lá, óbvio, ele teve uma pressão imensa, como a gente já comentou, mas soube administrar. É um cara que está acostumado a isso, até porque ele passou a carreira inteira tentando ganhar um título com um time dele. E ele era o principal jogador do Liverpool, então ele sabe muito bem o que é você ter a cidade inteira em cima dele, ele sabe muito bem lidar com essa pressão e soube muito bem administrar o elenco. O Fred comentou aqui você não vê uma notícia do cara discutindo com o jogador e nada, e de fato não tem. Foram anos muito tranquilos em relação ao trato dele com os jogadores. Inclusive, um dos jogadores do Rangers que participou dessa campanha campeã, ele era um dos remanescentes do elenco do Rangers antes da chegada do Gerrard, e era um cara tido como um garoto problema, né? Se não me engano é Alfredo Morales o nome dele, mas ele era um bom jogador para o campeonato escocês, mas que dava muito problema, era um cara que poucos treinadores conseguiram lidar bem com ele, fazer ele render em campo, e o Gerrard vem, coloca ele numa posição de destaque, dá tempo para ele jogar, o cara começa a se destacar no campeonato, então mostra como ele conseguiu fazer o time jogar por ele, e como ele conseguiu fazer a equipe tratar os jogadores de uma forma que eles conseguissem jogar, né, propriamente dito, e que em outros anos eles não conseguiram. O Rangers ele teve outros treinadores também, tanto o nome quanto o Gerrard, teve o treinador Caixinha, que era um português, que foi bem no campeonato na Liga Portuguesa antes de assumir o Rangers, então teve aí uma condição interessante para fazer alguma coisa boa com o Rangers, não conseguiu. Então mostra que é um início de carreira muito interessante do Gerrard, e sim, eu vejo ele em alguns anos, talvez com um pouco mais de casca, assumindo um Liverpool, porque seria bem legal você ver o cara do tamanho do Gerrard, da história que ele tem dentro daquele clube, levar o Liverpool para uma Libertadores, uma Champions League, seria comparado ao que o Zidane fez com o Real Madrid.
E seria legal ele voltar pro. Aí a gente tá falando bem no futuro, mas ele voltar pro Liverpool e ganhar a Premier League, né? E o que ele não conseguiu como jogador, né? Eu acho que é o único título que ele não tem com o Liverpool, então eu acho que seria muito especial para ele. E o Mundial que ele também não ganhou de São Paulo, mas. É. Um abraço pro Rogério Ceni. Mas a Premier League é mais importante lá para eles. Então, inclusive, eles queriam, né, no ano que o Klopp ganhou a Premier League, que contratassem o Gerrard só para ele poder levantar a taça como jogador. Na moral, eu acho que tem algumas campanhas que precisam ser adotadas. Pô, ele podia não entrar nenhuma vez em campo. Ou entrar nos últimos minutos do último jogo. Mas seria muito especial o Gerrard ter sido contratado para jogar ali. Para não jogar, mas só para estar no elenco e ser campeão da Premier League com o Liverpool. Eu acho que faltou ali um pouco de vontade, bom senso ali, dele fazer um esforço. É que nem o Santos, quando foi jogar o Mundial lá, lógico que é uma piada do Barcelona, mas teve lá o projeto de escrever o Pelé como jogador, com a 10 ali, e se o Santos estivesse ganhando, botar o Pelé no último minuto só para entrar em campo, só para entrar, só para ele. Eu acharia fantástico. Eu lembro que nessa época eu falei pro meu pai, mano, se o Pelé for escrito como jogador, eu vou comprar uma camisa do Santos. Escrito 10, escrito Pelé atrás. Porque eu não posso perder essa oportunidade. Só que o Pelé recusou o convite, então sem camisa do Santos. Perdeu aí uma. Acho que assim, ele não perdeu nada, até porque até essa mancha, né? De participar do time que levou um 4-0 e virou meme, né? Principalmente É, com o. não, Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. mas o 4 Mas, de fato, seria bem interessante. sabe o que seria engraçado? Ele falou assim, a culpa do Muricy que deixou o Pelé no banco, entendeu? E daí ficar Tem esse lado interessante, verdade. Como é que você tem um Pelé no banco e você não coloca ele para jogo, né? Então, imagina, o Muricy ia poder falar isso, falar, pô, tinha um Pelé no banco e não coloquei ele no jogo. Eu barrei o Pelé. Ele Eu ia se barrei tornar o o primeiro Pelé. treinador que barrou o Pelé. Olha que coisa incrível que ia acontecer se ele tivesse aceitado o convite. Então, assim, eu acho que o Pelé deixou passar uma oportunidade de ouro de fazer algo incrível pelo futebol sem nem entrar em campo. Só... Bem, pessoal, acho que a gente acabou falando bastante aqui. Antes da gente encerrar, Fredão, tem alguma consideração final, algum último comentário? Não tenho nada a dizer, só falar para vocês se inscreverem no canal novamente, seguir as redes sociais, é isso. E É dá isso um aí. likezinho gostoso, maroto. Deixa o like aí, compartilha com todo mundo. E o Coutinho está se comprometendo aqui, diante de vós, nesse altar do esquema tático, a voltar a gravar o Futebol e o Mundo, já que ele deu essa brecha no começo do vídeo. Que fique claro que eu não falei nada que eu votaria, mas se for a vontade do povo, eu posso voltar, faço com prazer esse episódio aí. Acho que realmente vale a pena, é uma rivalidade interessante. Eu acho aqui, faço aqui, levanto para você também, já que você jogou na minha quadra, que você faça o clássicos aleatórios desse jogo, Vou então. falar do Celtic e Rangers? Do Celtic Rangers. Então, teremos clássico aleatório do Celtics e Rangers. No final de semana, me aguardem que vai ter vídeo novo aí. Vai ter o próximo clássicos aleatórios. Beleza, então aí mais 2 vídeos para vocês aí curtirem no canal. Aproveita, se inscreve, manda para todo mundo. Você que não conhecia o futebol escocês, agora conhece, manda É para os seus tão amigos que não ruim. conhecia também. Se você acha ruim estadual, é que você não viu escocês, cara. Vocês vão gostar. Não, o campeonato escocês é puxado. Eu acho que a Série A2 é mais legal, hein, velho? Eu acho que é nivelado ali com a Série A2. Acho que fica ali pau a pau. Não sei, meu. Eu acho que um Atibaia bate um Kilmarnock, hein? Um Duden. Mano, se jogar aí o Água Santa com o Highbury, acho que dá jogo, hein? Acho que pelo menos 1-0, 2 pro Água Santa. Imaginou Celtics e Portuguesa? Que loucura. Não, aí a gente ia tomar uma piaba. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Mas se for português aí, não sei, vai, um San Mirren, acho que dá para nós ganhar, hein, mano? 2 gols do Anderson Lessa ali, bagunçando, acho que dá pra gente vencer. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.